A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E na lição de hoje, lição de número 12, comentaremos a lição A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Pois bem, meus amados irmãos, hoje estamos chegando na penúltima lição do trimestre e estaremos comentando sobre a influência que o Evangelho causa dentro das culturas. Então, dando prosseguimento a esse estudo que nós estamos comentando neste trimestre, falaremos da cultura em geral, a cultura no sentido que o Evangelho adentra e transforma. E que cultura é essa que o Evangelho transforma? É a cultura, obviamente, contrária aos ensinamentos que estão preconizados na palavra de Deus. Então, o Evangelho, ele alcança, assim, ele transforma as culturas por onde ele chega, transformando não para pior, mas sempre para melhor, porque o Evangelho ele causa transformações positivas aonde ele chega. Nas famílias, as mulheres agora são respeitadas, famílias valorizadas, crianças educadas, pessoas que estavam sem rumos em sua vida, agora têm um novo rumo, por quê? Porque o Evangelho, ele adentra na cultura, transformando a cultura positivamente, dando expectativa e dando ali direcionamento para que as pessoas tenham um viver sadio e principalmente voltado e para a glória de Deus. O autor inicia a lição falando sobre a importância da cultura. Neste primeiro ponto, ele vai definir o que é cultura, que conforme ele mesmo fala, é um termo amplo. Porém, o autor vai seguir a linha que vai englobar assuntos relacionados à arte, a conhecimento científico, a língua, as tradições de um povo, ou seja, todo grupo social ele quer mostrar aqui que possui a sua cultura própria. E isso é muito claro, principalmente no nosso Brasil, é fácil de ver isso, né? Quando pessoas que já tiveram a oportunidade de ir para outros estados, outras regiões, vai perceber que a região onde ele está tem modos, traços, linguajar diferente da sua origem. Então, dentro do próprio país, nós já podemos perceber as diferenças culturais que o autor está levando para este lado, ou seja, é diferença nos alimentos, é diferença ali na língua, é diferença na comida, é diferença no modo de se vestir, de trabalhar, de falar, a maneira até como as pessoas se interagem com o ambiente, isso é perceptível quando nós saímos da nossa cultura e estamos inseridos em outra, percebemos isso de um modo geral. Então, a cultura, nesse sentido que nós estamos falando aqui, da língua, da comida, das vestes, maneira de falar, essa cultura ela é transmitida, ela é repassada das pessoas mais velhas para os mais novos, em todos os ambientes, é no lar, é no trabalho, é na escola, por meio da literatura, da música e outras manifestações sociais inclusas dentro daquela sociedade. Então, a forma como se adquire cultura, nesse sentido que nós estamos trilhando na lição, elas são diversas, são variadas. Então, ela para ser passada, repassada para os mais novos, ela precisa primeiro ser preservada, porque se não houver preservação da cultura, ela será esquecida. Isso tem que ficar claro. Então, é por esse motivo e por essa causa que Deus, quando levanta um povo através de Abraão, ou seja, os hebreus, Deus recomenda aos pais que deveriam ensinar seus filhos a sua lei, para que eles não se esquecessem de Deus. Então, dentro deste contexto, deste primeiro ponto aqui que fala sobre o que é cultura, a cultura e a língua de um povo, ao longo dos nossos estudos, nós vamos perceber e percebemos quando estudamos no mundo secular e até dentro da igreja, quando estamos falando desse assunto, percebemos que tanto a cultura como a língua, quando o tempo vem passando, essas duas características, ela pode sofrer modificações com o tempo. Isso acontece.
E nós podemos tomar como exemplo a nossa língua portuguesa, que ela vem se modificando, ou seja, a língua que hoje nós falamos, que nós estudamos, escrevemos, é diferente de 100 anos atrás. E se formos voltar mais um tempo, vai ser diferente dos nossos colonizadores. Então a língua ela passa por transformações, inclusive até a cultura. As vestimentas hoje é diferente das vestimentas das décadas passadas. Quando nós vamos ver vídeos da década de 50, 40, vamos ver que os traços vestimentais das pessoas eram diferentes dos que nós usamos hoje, ou seja, é transformação. Então a cultura e a língua ela passa por transformações. Além de passar por transformações, ela também recebe influência de outras culturas. Só basta ver o nosso português, quantas palavras que vêm de fora nós a utilizamos aqui e com um entendimento bem maciço. Palavras, internet, é uma palavra estrangeira que nós já assimilamos, commodities, palavra estrangeira que nós já assimilamos, e dentre outras palavras que nós assimilamos, ou seja, a influência de outra cultura que é incorporada nos nossos vocábulos, nos nossos usos e costumes, e tudo isso vem com as gerações mais novas. Por isso o autor frisa bem que nesse contexto de cultura que nós estamos falando, essa cultura ela é transmitida, ela é repassada para que nós possamos entender e preservar a cultura de um povo através de suas manifestações sociais. Aí o autor vai falar agora sobre a cultura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, dentro desse aspecto que nós estamos citando já de início. Então, a cultura no Antigo Testamento, ele deixa de forma bem clara, meu irmão, era uma cultura voltada para a criação de animais, para cultivo e colheita de grãos, ou seja, não tinha tanto desenvolvimento tecnológico, obviamente, não tinha como nós temos hoje. Então, a cultura deles, a sobrevivência, vamos falar assim, a sua forma de viver estava nessas duas vertentes. A primeira, criar animais, e a segunda, de plantar e colher aquilo que se come, ou seja, era uma economia familiar, vamos falar assim, que produziam para si próprio manter. E o que queriam de outras coisas diferentes, faziam isso através de trocas, ou seja, se eu tenho animais que produzem leite, eu vou trocar o leite por uma roupa, porque alguém está criando ovelhas e aquelas ovelhas ali estão dando lã, estão fazendo linhas e possivelmente fazendo as suas vestimentas como é o normal. Então a cultura se dava dessa forma, e dentro do contexto educacional não tinha escola, obviamente. Então a família, os pais eram responsáveis por transmitir aos seus filhos não somente as tradições familiares e nacionais, mas também iniciá-los na adoração, ou seja, no culto a Deus, que quando Deus da sua lei, como nós falamos anteriormente, era um ponto importante de transmitir para os mais novos tudo aquilo que Deus tinha feito, para que eles não se esquecessem dos feitos de Deus na vida do seu povo. E dentro do aspecto do trabalho, meu irmão, havia também casos de escravidão, que era uma máxima que também tinha ali, mas também tinha trabalhadores remunerados, ou seja, a cultura que eles estavam inseridos era permissível, sim, ter escravo, bem como ter trabalhadores remunerados, ou seja, pessoas livres que trabalhavam e recebiam seus salários. Então, nos primórdios, na história primavera do o início da história, vamos falar assim, do povo hebreu, meu irmão, a gente vai ver que eles também passaram por momentos de dificuldade. Por quê? Porque eles iniciaram a sua vida no Egito, a gente sabe bem a história, justamente com José. José traz os familiares dele para o Egito ali, os seus familiares crescem, mas chega uma época que surge um faraó que nunca ouviu falar de José, nem da história dos hebreus, e começa a escravizar os hebreus, ou seja, ele sai de uma condição de liberdade para uma condição de escravidão. Então, neste momento aqui, ele está debaixo de um jugo de uma outra cultura, de uma outra nação. Então, foi isso que aconteceu com ele. Entretanto, a gente sabe da história, ele foi liberto por Moisés até chegar à terra prometida, adentrando com o seu novo líder Josué. Então, dentro da cultura israelita, essa família que nós vemos ali, aquelas clãs,
era uma família patriarcal, em que os pais, para evitar essas dificuldades nos relacionamentos, eles sempre ensinavam seus filhos a casarem, tanto os filhos quanto as filhas, com pessoas de mesma nacionalidade, que tivessem os mesmos costumes, que tivessem as mesmas tradições, em resumo, que tivessem as mesmas culturas, para que isso pudesse ser transmitido para uns outros, ou seja, os filhos para os filhos e para os filhos, e assim não se perdesse a cultura que foi estabelecida para o seu povo. Então, isso a gente percebe também dentro desse contexto. Porque é justamente nesse sentido que a fé era passada dos pais para os filhos. A participação nos cultos também ela fortalecia a tradição entre as gerações. Então, essas nações mantinham essas relações comerciais com outras, e até porque esses clãs, como a gente vê na própria Bíblia Sagrada, eles possuíam seus próprios exércitos para se defenderem de um ataque inimigo, para assim preservarem a sua cultura, não sendo escravizada por outras culturas. E o autor encerra falando sobre a cultura no Novo Testamento. Isso que nós falamos foi cultura no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o autor vai mostrar aqui que a cultura dominante era a romana, que dominou a cultura grega. Entretanto, o grego, quando estava no poderio do antigo, daquela época ali do Império Antigo ali, não eles influenciaram de forma também positiva a cultura. Por quê? Porque eles implantaram ali justamente a sua língua. O grego era a língua universal, ou seja, o que o inglês é hoje para nós, a época era o grego. Então, o grego ele soube difundir bem a sua cultura na forma da língua, que nós falamos anteriormente, que a língua e a cultura ela sofrem transformações ao longo do tempo. Então, quando os romanos agora assumem a proeminência diante do Império Antigo, ali da antiga é, do mundo antigo, na verdade, quando dominou aquele mundo antigo na era primitiva, o que os romanos fizeram? Começaram agora a estabelecer também a sua forma de cultura, mas entretanto, a cultura grega, principalmente através da sua língua, era uma máxima já naquela cultura romana ao qual o evangelho, o cristianismo floresce. Então, o que nós percebemos é que sofre influência a cultura e a língua, bem como tudo isso que nós estamos aqui a comentar. E essa causa de influência de culturas é tão forte que os romanos ele permite, como nós sabemos bem, todas as formas de culto. É o que o período é conhecido como Pax Romano, ou seja, é um período de paz, um período que o império estava tranquilo, aceitando todas as religiões, conquanto que não deixassem de adorar também a César, ou seja, de prestar seu culto a César. Então, os romanos dominavam o ambiente político, econômico e social. Entretanto, a cultura que foi repassada, que foi transmitida, que foi implantada pelos gregos através de sua língua, também ela estava presente naquela comunidade ali a qual os hebreus eles estavam inseridos. E a cultura grega foi tão forte, principalmente entre os personagens bíblicos, que nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em uma língua, e a língua original do Novo Testamento é o grego koiné, ou seja, o grego ele teve influência fortíssima dentro da cultura. Então, dentro do Novo Testamento, a cultura que nós vemos é justamente a romana e a grega através das suas línguas. A romana trazendo alguns benefícios sociais, alguns benefícios estruturais, e o grego trazendo benefício linguístico, porque foi através dessa língua que a expansão do evangelho foi possível por todos os cantos por onde os apóstolos, os discípulos de Cristo passavam. Então, o evangelho ele também se beneficia da cultura e das suas transformações, porque Deus não muda. O evangelho é que muda a cultura e que muda muitas vezes a língua. A língua e a cultura ela podem ser transformadas e mudadas através do tempo, mas o evangelho ele é o mesmo, seja em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer região. Por isso nós afirmamos e apregoamos de forma clara e concisa: o evangelho é o mesmo, seja no Brasil, seja na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Cuba, aonde o evangelho chega e é apregoado, ele não muda, mas ele transforma sociedades, pessoas, visões e culturas e línguas. O segundo tópico, o autor vai falar sobre o evangelho e a ciência, vai falar sobre a ciência nos tempos antigos. Nos tempos antigos, os homens, meu irmão, eles não eram idoutos, ou seja, eles não eram ignorantes, não.
não, mas eles eram sim inteligentes. Nós podemos ver isso através das suas construções. O que não falar das pirâmides construídas no Egito? Foi construída por quem? Por homens, por pessoas. Ou seja, são obras gigantescas. Imagine também as obras literárias que foram produzidas através da escrita. Então, o ser humano mesmo, ele sempre teve a capacidade cognitiva de criar coisas e de inventar. Por quê? Porque Deus colocou isso no ser humano. Então, nos tempos antigos, nós vamos ver isso. Não é à toa que existem as 7 maravilhas do mundo antigo, que são construções arquitetônicas feitas pelos homens. Então, Deus, ele deu ao homem, sim, conhecimento e ciência para se construir templos arquitetônicos, construir jardins arquitetônicos, construir formidáveis construções que até hoje ela pasmam as pessoas que a verem. Algumas, é óbvio, as suas ruínas, mas sabe como foi feito aquilo. Por quê? Porque Deus deu conhecimento ao homem. Então, a ciência nos tempos antigos, nós vamos ver que os homens, eles não eram ignorantes, mas tinham a capacidade de construir. Não é à toa que Deus, quando fala para construção do templo, ali, quando Davi tenta construir um templo a Deus, e Deus assim ortoga, que fala que vai ser Salomão que vai erguer, o templo foi erguido de forma suntuosa, porque os seres humanos, eles tinham habilidades para fazer aquilo que foi designado para que fizesse. Obviamente que dentro do contexto religioso quanto contexto secular, existem pessoas que têm a capacidade cognitiva de fazer essas construções. Então, a ciência nos tempos antigos, esse ponto aqui, o que o autor quer deixar bem claro é que os homens, eles não eram ignorantes, mas tinham a capacidade cognitiva tal qual os homens têm hoje. Embora o avanço tecnológico tenha proporcionado maiores construções na nossa era, mas os homens dos antigos tempos antigos, eles tinham a mesma capacidade, embora não tivessem os mesmos desenvolvimento tecnológico qual nós temos hoje. Por isso o autor vai fazer esse paralelo. A ciência nos tempos antigos vai falar sobre a ciência em nossos tempos. Por quê? O movimento chamado Iluminismo, que surge ali com o Renascimento, né, o período da Renascença, ele surge ali e traz o método científico. O que esse método científico agora implanta na mentalidade das pessoas, que tudo precisa de uma comprovação, ou seja, tudo para passar, para ser aceito, ele tem que passar pelo experimento, ou seja, agora entra aqui o método empírico, o empirismo, que tem que ter a validação experimental para se acreditar que de fato aquilo ali é comprovado. É justamente através desse método científico que acontecem algumas experiências. E essas experiências começaram a ser testadas e repetidas vezes, e muitas vezes chegaram a resultado. Mas ocorre que muitos cientistas, pessoas que foram levantadas certamente pelo inimigo, valeram do uso do método científico para dizerem que tudo que existe no mundo é matéria, o que não for matéria não é real. E com esse entendimento, com esse pensamento cauterizado, começaram a ensinar e a propagar que Deus não existe, milagres não existe, sobrenatural não existe. Por quê? Porque isso não pode passar pelo método científico, não pode passar pela experimento empírico. Então, se não pode ser experimentado, não pode ser provado materialmente, então isto não deixa de ser realidade, uma coisa que vem ser a contrária à palavra de Deus. Então, neste ponto aqui, o autor está mostrando que a ciência ela tem seu desenvolvimento tanto benéfico, mas também quanto maléfico, porque a boa ciência ela aponta para Deus e a má ciência faz com que as pessoas já com concepções preconcebidas venham ali tentar ludibriar as pessoas que são incautas, não têm muitas vezes acesso ao conhecimento como muitos de nós temos, e enganam essas pessoas tentando mostrar a inexistência de Deus. Então isso tem que ter cuidado e ter muito cautela quando nós formos tratar desse assunto, e muitas vezes ouvir as pessoas que falam sobre esse assunto para que nós possamos estar abalizados para refutar todo ensinamento contrário à palavra de Deus. O autor encerra esse ponto falando sobre a ciência e a Bíblia. Neste ponto aqui eu poderia até citar uma frase de Albert Einstein. Albert Einstein ele fala aqui: a ciência sem a fé, ela é manca. E a fé sem a ciência,
ela é cega. Ou seja, a fé pode trocar por religião, que na verdade foi religião, né? A religião sem a ciência, ela é cega. E a ciência sem a religião, ela é manca. Ou seja, ele está mostrando ali que ambas, elas se complementam, andam lado a lado. Uma precisa da outra. Ou seja, não é de necessidade de ser dependente uma da outra, não, mas que uma complementa a outra. Por quê? Porque a verdadeira ciência, ela mostra que o que a religião está falando é correto. E a verdadeira religião também ela vai mostrar que a ciência comprova justamente os fatos religiosos que estão, não os fatos religiosos, mas os acontecimentos tratados ao longo da história bíblica. Então, minha irmã, a gente tem que entender isso, que é possível haver essa conciliação entre a ciência e a Bíblia Sagrada. O que os cientistas não entendem é que a Bíblia, ela não é um livro científico. Ela não é um livro histórico. Embora ela tenha ciência dentro dela, ela tenha história, ela tenha geografia, mas ela não é um livro de história, não é um livro de geografia, não é um livro de ciência, não é um livro de cultura, não. Mas ela é a palavra de Deus, é o manual do ser humano, que Deus cria o ser humano e mostra nas Sagradas Escrituras. Ali, o objetivo é mostrar o plano de redenção. Ao homem perdido, Deus está mostrando o caminho, está mostrando a verdade e a vida, que é única e exclusivamente através de seu Filho amado. Então, isso que nós temos que entender, que a ciência e a Bíblia ela andam lado a lado, uma complementa a outra, porque nenhuma verdadeira ciência ela não nega a Bíblia, e a Bíblia também ela não nega a ciência, mas elas validam uma a outra, e tudo isso para a glória de Deus, até porque a ciência foi Deus quem criou, porque Deus colocou no ser humano capacidades cognitivas para que ele desenvolvesse as coisas como nós vemos hoje, porque tudo isso vem de Deus e deveria ser usado para a glória de Deus. Entretanto, o pecado macula, o pecado distorce a realidade do ser humano. Então, o homem com a mente cauterizada, distante de Deus, ele busca sempre se afastar de Deus por causa do pecado, mas através de Cristo, ele nos traz a Cristo e nos mostra que o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Então a palavra de Deus, ela não muda. A ciência, ela muda ao longo do tempo. Inclusive o método científico, ele vai mudando, se adaptando. Cada era é uma nova concepção. Até coisas que na ciência era tida como absolutas, elas sofrem mudanças, sofrem variações ao longo dos anos. Entretanto, a palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma. Ontem, ele é a mesma. Hoje e ela será eternamente, porque a palavra viva encarnada é Cristo Jesus, e a palavra escrita, inspirada por Deus e autossuficiente, é a Bíblia Sagrada. Ela é a única regra de fé para o homem. E por fim, o autor encerra falando sobre a arte e a Bíblia. Neste ponto aqui, ele vai falar das manifestações culturais, e dentre essas manifestações culturais, a mais expressiva é a arte. E a arte ela acontece tanto na música, na poesia, em arquiteturas e em escultura. Entretanto, as esculturas elas não são utilizadas pelo povo hebreu. Por quê? Porque o povo era muito suscetível à idolatria, como nós vemos hoje em algumas religiões, da forma como são idólatras na adoração e na veneração à imagem de escultura, coisa que Deus nunca pediu e nunca permitiu, mas Deus sempre reputou como pecado, imputou isso como pecado ao homem. E dentro desse contexto entra também aquilo que nós já falamos, a construção do templo por Salomão, inclusive já a construção do tabernáculo, que Deus ali fez cortinas com imagens, fez esculturas ali para colocar na arca, escultura que eu falo, imagem de querubins para colocar por cima da tampa da arca da aliança, mas não para o povo venerar, mas para ali mostrar a grandeza de Deus, como ele é adorado entre os querubins. Deus é adorado entre querubins, então isso tem que ficar claro. Então, neste ponto aqui, sobre a arte e a Bíblia, ele está mostrando justamente isso, que o povo de Deus também, ele produziu arte, e arte de boa qualidade, seja em poesia através dos salmos, de hinários através dos salmos e tantas outras poesias e hinos ao longo das Sagradas Escrituras, bem como obras estruturais magníficas que foram construídas pelo povo de Deus, e a maior de todas que nós podemos citar é o Templo de Salomão. Encerrando a lição, vamos falar uma cultura transformada pelo Evangelho. Neste ponto aqui, o autor vai falar sobre um Evangelho transformador
que é o que nós falamos na introdução, e vamos encerrar remetendo ao que nós falamos na introdução, que o Evangelho ele realiza grandes e profundas mudanças na cultura à nossa volta. Onde o Evangelho chega, ele transforma. A Bíblia Sagrada nos mostra isso, pessoas que são transformadas pelo Evangelho. O exemplo maior nós podemos citar Paulo de Tarso, que de perseguidor passou a ser perseguido porque teve transformação realizada pelo Evangelho de Cristo. Então a sua mentalidade foi mudada. Paulo teve a sua mentalidade mudada, e quando a sua mentalidade é mudada, ele agora entra no rol do povo de Deus, faz parte agora da igreja, está com a mente transformada, e agora ele usa o que lhe transformou para oferecer àquelas pessoas, porque é o que o Evangelho fala, dai de graça o que recebeste de graça. Então o Evangelho ele transforma, não é à toa que as pessoas oram muitas vezes para alguns que se converteram e dizem, ué, não é aquele ali que farra pelos cantos, caído, bêbado, não é aquela que andava ali numa vida de prostituição, fazendo o que não devia, não é aquela ali que passava a noite em baladas, fazendo as coisas erradas, e hoje agora está no povo de Deus ali, andando decentemente pregando o Evangelho. Por quê? Porque é um poder transformador, mas o mundo não entende isso, o mundo censura isso. Aí começa a apontar, olha ali, fez isso, fez aquilo, e agora quer ser santo, agora quer ser santa, mas é isso que o Evangelho fala, o Evangelho, ele transforma, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele veio para os sãos, não veio para os sãos, mas veio para aqueles doentes, ou seja, aquele que precisa ser transformado. Então, aquele que abre o coração e recebe a Cristo, o Evangelho transforma e, consequentemente, transforma a sua casa, transforma sua vizinhança, transforma a sociedade. O Evangelho é um Evangelho social que veio unicamente para transformar a sociedade? Não. Mas isso é uma consequência do poder transformador do Evangelho na vida das pessoas. O Evangelho ele não foi feito para trazer bem-estar social, não, mas veio para mudar sociedade. E essa mudança, meu irmão, muitas vezes não é as benesses da vida para viver tranquilamente, não. A mudança que nos traz é a certeza e a esperança, como nós falamos em aulas anteriores, que leva o homem ao céu. O Evangelho transforma a cultura dentro da família. Isto é, obviamente, consequência do que nós estávamos falando anteriormente. Uma pessoa que andava dando preocupação aos pais, preocupação à esposa, preocupação ao esposo, aos pais, ela, quando é transformada pelo poder do Evangelho, essa preocupação que traz para dentro da família não vai ter mais. O filho que passava a noite fora e agora não passa mais porque agora se converteu a Cristo, deixa de ser um peso para a mente dos seus pais, um peso opressor na mentalidade dos pais, porque agora os pais agora entendem que ele está servindo a Deus, está seguindo a Deus. Então a família, minha irmã, é a primeira beneficiada quando o evangelho alcança as pessoas, porque as famílias elas são transformada. As famílias agora, se for pai, se tornam mais responsáveis, se for mãe, se torna mais responsável, se for filhos, eles se tornam obedientes agora aos seus pais. A criação dos filhos é pautada na palavra de Deus. Os filhos crescem alicerçados e ouvindo a palavra de Deus. Então o evangelho, ele transforma, meu irmão, a cultura dentro da casa, dentro da família. Observe que isso acontece de forma gradual. Alcança indivíduos, alcança famílias, e as famílias elas estão inseridas dentro da sociedade. Então a sociedade ela também é alcançada. E volto a falar aquilo que eu estava falando anteriormente. O evangelho ele não veio para trazer transformação social. Isso é uma consequência das pessoas convertidas a Cristo, que vai fazer com que a sociedade seja melhor, que a sociedade seja positiva no sentido de característica, de costumes, de tradições, ou seja, costumes que não venham a transgredir leis, não venham ali a provocar caos social, não, mas vem para o bem-estar da sociedade. Não é função do evangelho isso, não, mas as mentes transformadas, famílias transformadas, faz com que a sociedade também seja transformada. Então isso que nós temos que compreender. O autor até cita o fundador das escolas dominicais aqui, né, Robert Higgs, que ele, justamente com o evangelho, ele funda a escola dominical assim, ele pega as crianças nas ruas que estão ociosas para ensinar disciplinas seculares, e dentro dessas disciplinas seculares, ele também insere ali o ensino religioso, ou seja, no lugar de deixar as crianças na ociosidade, ele traz as crianças para as igrejas para ensinar. E assim é que surge a escola dominical. A escola dominical, meu irmão, ela surgiu justamente de uma obra social, levada para levar
ensinamento secular para as crianças, bem como ensinamento religioso, e hoje nós temos o maior seminário teológico do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Eu acho que nenhuma faculdade no mundo consegue colocar tantas pessoas em sala de aula como a Escola Dominical ela coloca em vários lugares espalhados por este Brasil e mundo, seja lá em comunidades ribeirinhas, seja em cidades desenvolvidas, sejam nos sítios, sejam lá nas aldeias indígenas, onde quer que estejam, a escola dominical está lá, ou seja, é a maior escola do mundo. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição e hoje falamos justamente sobre o poder transformador do Evangelho na cultura. Que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.